E aí pessoal, olá. Estamos mais uma vez aqui no canal Nas Páginas da Bíblia para falar de um clássico aqui, né, na literatura evangélica. O livro Heróis da Fé, do grande escritor, tradutor, também missionário, né, pentecostal, Orlando Boyer, americano que viveu boa parte de sua vida aqui no Brasil, certo? Ele era tradutor, pastor, né, escritor. Escreveu algumas obras além dessa aqui. Acho que o livro mais famoso de Orlando Boyer é Heróis da Fé, né? Ele tem Espada Cortante e tem outros, além de algumas obras, tradução de outras obras. Esse livro foi publicado pela CPAD, certo? Essa aqui é uma das versões mais antigas, né? Existem outras capas. É brochura a capa, certo? E esse aqui é o mais famoso. Na capa ele traz Spurgeon e Lutero, né? Vendeu mais de 300 mil cópias. O livro Heróis da Fé, ele contém mais de 200 páginas, mais de 240 páginas, né? E o escritor Orlando Boyer, ele tentou aí fazer um resumo aí pós-reforma, né? Dos avivamentos. Na verdade, ele está falando aqui dos avivamentos de grandes homens de Deus, né? Só que antes disso, ele começa falando do Jerônimo de Savonarola, né? Que foi um dos precursores da reforma. Ele não conseguiu fazer a reforma ainda no século XV, mas Lutero consegue fazer, né? Então tem aqui, ó, a partir da página 7, Jerônimo de Savonarola, na Itália. Um grande erudito aqui, né, que teve seu corpo moído aí por causa do evangelho. Aqui, ó, século XV, 1452 a 1498. Ele vive aí, nasce na segunda metade do século XV, né? E ele vai discorrendo aí sobre esse cara que viveu antes de Lutero, além de Jan Hus também, né? Da Tchecoslováquia, que também morre queimado, vivo. E lança aquela profecia, né? Hoje vocês estão matando um ganso, mas Deus suscitará um cisne a qual vocês não poderão matar. E aí ele está falando de Lutero, né, Jan Hus? Na página 3 ele já vem falando aqui do grande reformador, né? Lutero. Martinho Lutero foi o alemão que fez aí a reforma, traduziu a Bíblia do latim também para a língua alemã. E nasce no final do XV e morre no século XVI, em 1546. Bom, Lutero é um caso à parte, né? Foi o maior reformador e aqui ele faz um apanhado sensacional de Lutero, onde Lutero nasceu, o percurso que ele fez na Alemanha, até fixar as 95 teses, né, na igreja do Castelo de Wittenberg, causando aí a grande reforma. Depois ele vem falando de John Bunyan, né, que escreveu O Peregrino, tá bom? O Sonhador Imortal, na página 31. Certo? É um bom livro. Esse cara quem escreveu O Peregrino, né, que é um dos grandes clássicos também da literatura evangélica e mundial. Viveu preso 12 anos, né? E boa parte da prisão dele ele desenvolve aí a literatura. Queridos, é um grande clássico, né? Jonathan Edwards, grande avivalista, né? Conhecido como ganhador de almas, o cara que teve um discurso eloquente. Dizem que quando esse cara pregava, as pessoas se agarravam às árvores, achando que ia cair no inferno naquele momento. É um livro para quem gosta de grandes avivamentos. É uma excelente obra, né? Ele é muito voltado aí para o meio pentecostal, mas de cunho histórico é muito bom você saber quem eram esses personagens, certo? Fala de vários, fala de John Wesley, né? A Brasa Viva, George Whitefield,
Rapaz, é um excelente livro aqui, John Wesley, né? Esse cara aqui, quando ele era criança, teve um incêndio na casa dele e todo mundo sobreviveu. Saiu, né? Só que ele ficou lá. E o pai dele teve coragem de ir lá resgatar ele. E aí ele ficou com essa alcunha aí, né? Da brasa tirada viva do altar. Ó céu, a meia-noite era iluminado pelo reflexo sombrio das chamas que devoravam vorozmente a casa do pastor Samuel Wesley, que era o pai dele, né? Na rua ouviram-se os gritos: fogo! Fogo! Continuou a família do pastor, continuava a dormir tranquilamente, até que os escombros ardentes caíram. E aí tem toda essa história, ele foi resgatado, né? John Wesley, grande avivalista também. O livro fala de grandes personagens, são 20 perfis, na verdade, né? São 20 perfis. Aqui é de John Wesley, a tocha tirada do fogo. Então, para você que gosta de pregar ou ensinar, você tem um grande exemplar, né? De grandes homens aqui. A maioria desses homens são da América, né? Americanos e europeus, certo? Tem Charles Spurgeon aqui também, Carlos Finney, Moody, esse cara aqui, ó, já no século XIX, ele vive até o finalzinho do século XIX também, né? Toda a sua vida. Rapaz, é uma obra fenomenal, tá bom? Orlando Boyle nos deixou na década de 70 do século passado, né? E deixou um grande legado aí. Algumas obras, certo? É um livro bom, porém simples assim o material, certo? Não é um material de primeira qualidade, mas é um livro que eu tenho aqui na minha estante, certo? É bom para você saber conhecer a história, né? Sobre o autor aqui no final da capa fala, né? Essa aqui, como eu falei, é a edição mais famosa, a capa. Tudo bem? Tem uns menores, outros com outras capas. Aqui, né? Mais de 300 mil exemplares vendidos. Ok? Então aqui é mais um review aqui, queridos, dessa grande obra de um grande pastor, escritor e tradutor que contribuiu muito aqui para o legado das igrejas evangélicas. Ele viveu boa parte aqui no Nordeste, certo? Conta-se um caso dele que um amigo dele foi sequestrado aí pelo bando de Lampião aí, aqui no Nordeste. E Orlando Boia conseguiu dialogar com o Lampião e ele foi libertado por uma quantia menor de dinheiro, né? Porque Lampião estava cobrando muito e Orlando Boia conseguiu libertar o amigo dele, pastor, tá bom? Então valeu, deixa aí seu comentário, inscreva-se no canal, nas páginas da Bíblia e deixe seu like, valeu!